Eu sei, inclusive eu tô passando por uma situação que ela, assim, a honra da minha mulher foi reiteradamente atacada nas redes. Tá sendo ainda, né? A minha esposa, uma mulher decente, vítima de uma campanha de difamação absurda. Última parte da nossa série, né? Você que acompanhou aí esse mistério do Ben Mendes, né? Com o Breno Godoy e sua mulher, né? Vocês vão ver aí a entrevista dele no podcast, a parte em que ele fala do escândalo que aconteceu, né? No escândalo, eu digo, no sentido de levar para a mídia um assunto que não seja o código do consumidor, né? Todo mundo sabe que o Ben Mendes é do código do consumidor. Repetindo o caso rapidinho, né? Ben Mendes sofreu ali uma traição por Breno Godoy, ele mesmo chama o Breno Godoy de Judas, vocês vão ver uma parte de uma forma indiretamente, né? Não de uma forma direta, mas todo mundo captou isso aí, né? E vocês vão ver essa cena, né? E aí ele chegou a dizer o motivo, viu, gente? Agora eu acho que não tem mais nem dúvida, né? Ele chegou a dizer o motivo, porém eu acho que a galera tá pegando pesado nas piadas, a galera tá pegando pesado no, no verdadeiro culpado, né? No verdadeiro culpado. Então eu acho que o Ben Mendes não deveria apagar o Instagram, continuar, já que agora ele falou a verdade, eu acredito que as pessoas vão mudar de lado, entendeu? As pessoas devem defender o Ben Mendes, devem defender a mulher do Ben Mendes, entendeu? E não aceitar esse tipo de piada. Mas vamos lá. Vamos ver então a parte que o Breno Godoy deu entrevista ao Flow Podcast ao Igor e citou aí a sua mulher e o caso que veio a público, à tona. Sei que estou fazendo um pouquinho atrasado desse vídeo, mas deu um probleminha no meu computador ontem, né? Mas a gente vai ver agora, é a parte final desse escândalo que deu aí com o Ben Mendes. Roda aí, vai. Justiça, ela deve acontecer, porém, como embaixador de Jesus Cristo, que é quem eu sou. Se você, se na primeira pergunta você falasse para mim assim, quem você é? Eu não te responderia que eu sou advogado, eu não te responderia que eu sou jornalista, pai, casado, não te responderia que eu sou da medicina, eu te responderia que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo e embaixador de Cristo. Essa é a minha principal e única função. Todas as outras coisas que acontecem paralelo a isso, Igor, acontecem para a glorificação de Cristo. Então, em todo o tempo, eu sei as ações. Inclusive, eu estou passando por uma situação que ela, assim, a honra da minha mulher foi reiteradamente atacada nas redes. Está sendo ainda, né? A minha esposa, uma mulher decente, vítima de uma campanha de difamação absurda nas redes sociais e eu tentando me manter o tempo todo como um sábio cristão, agir com sabedoria. Por quê? Porque se eu fosse deixar os meus instintos humanos falarem, essa situação já teria se resolvido da pior maneira possível, certo? Mas tentei fazer ali da forma como cristão, orei, inclusive estamos debaixo de oração hoje. Aí o Senhor, o Espírito do Senhor me instruiu a sair do Instagram. Eu não tenho Instagram mais. Retirei a minha mulher do Instagram, porque a minha mulher está grávida. Eu conheci a minha mulher quando ela tinha 14 anos como minha amiga. Eu tinha 23 e eu era professor da escola bíblica dominical. E ela era uma das alunas mais aplicadas na escola bíblica dominical. É uma pessoa de um caráter ilibado. Eu tô casado com ela há 8 anos. E se algum dia eu me separasse dela e falasse, agora eu vou falar mal da minha mulher, eu poderia falar sobre qualquer coisa, menos sobre o caráter da minha esposa. É uma das pessoas uma das mulheres mais respeitosas que eu conheço. Inclusive é a mãe dos meus 3 filhos. E ela sistematicamente tendo a sua honra atacada nas redes. E eu precisando agir como cristão. Por quê? Porque mais e maior do que o Benoni é o cristão, o representante de Jesus Cristo. Não dá para eu resolver como um homem resolveria essa situação, um homem carnal. Eu tenho que resolver a situação como um homem espiritual resolve a situação. Mas eu vou, quando termina as reportagens da Ronda, eu vou para casa, Igor, tranquilo. Eu deito a minha cabeça no travesseiro, sabendo que Jesus
o Espírito do Senhor e Deus ama a justiça e odeia a injustiça. E se algum dia eu me desviar desse caminho de justiça, a igreja do Senhor, ela tem autoridade para exortar os santos. O apóstolo Paulo, ele falou que nós devemos exortar uns aos outros. Então, se algum dia eu deixar de representar Cristo na minha atuação na ronda do consumidor, a igreja tem autoridade, os irmãos em Cristo, de me chamarem e falarem: eu estou te exortando no Senhor. Inclusive, nesse episódio, nesse turbulhão de coisas que aconteceram aí na semana, eu estava pronto, no ímpeto para tomar uma decisão e fazer algo. Me consultei com a advogada que o Senhor enviou, a nossa advogada, a doutora Alindaci, um abraço, foi trazida pelo Senhor. Ela me exortou no Senhor, eu não fiz o que eu estava para fazer. Então a igreja tem autoridade. Se caso eu me desviar dos caminhos neste ministério que é a Ronda do Consumidor, a Ronda do Consumidor é um ministério, a igreja tem autoridade para chegar e falar assim: bem, olha, a Ronda não pertence a você. Você está em missão e eu estou te exortando no Senhor. Mas, Igor, nós temos a convicção de que Deus odeia injustiça. Cara, se você crer em um Deus e pratica injustiça, você é um hipócrita. Se você crê em Deus e verbaliza sobre o seu santo nome e você folga com a injustiça, você está atentando contra o caráter desse próprio Deus. Deus não folga com a injustiça. Não tem como eu ficar sabendo que uma pessoa foi vítima de um abuso, de uma arbitrariedade, e eu falar: isso não é problema meu, estou caminhando, A parábola do samaritano, que certamente você já ouviu falar. O homem foi injustiçado à beira do caminho e desceu o sacerdote, que não conhecia a Deus, embora ele fazia o trabalho no templo, mas ele nunca conheceu o Deus Todo-Poderoso. E aí ele fala: opa, não. O texto sagrado fala que ele viu o homem, mas ele passou de longe. Ou seja, não é problema meu, porque eu tenho um trabalho no templo a fazer. Passou o levita, que também dizia ser, né, representante do Senhor. Isso aqui não é problema meu. Mas passou o samaritano. Por que o texto usa o samaritano? Porque era a raça mais desgraçada que existia na época. Que as pessoas falavam que eram os piores, longe de Deus, afastados do Senhor. Esse samaritano falou: eita, isso aqui é problema meu. Eu nem conheço esse homem. Eu não sei por que ele está ferido, mas isso aqui é problema meu. E, além de ser problema meu, eu preciso gastar alguma coisa no socorro desse homem. Eu não acredito num evangelho onde as pessoas não gastam. Eu não acredito. Eu não fui chamado para isso, Igor. Eu não fui chamado para um evangelho onde as pessoas não gastem algo em prol dos seus semelhantes. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho que você se importa. Você precisa se importar, sim. Você precisa de parar. O seu culto não é no templo, como sacerdote. O seu culto está na beira do caminho. O sacerdote, quando ele prioriza ir por templo, ele estava sendo simplesmente um hipócrita. Um religioso. O culto que Deus havia preparado para ele estava no meio do caminho, lá gemendo, chorando. E quem se atentou para isso foi o samaritano, que gastou alguma coisa. Quando eu falo gastar alguma coisa, é o seguinte: ele gastou tempo, então ele parou, ele socorreu. Diz o texto sagrado que ele pegou o homem, colocou sobre os lombos do animal, levou a uma hotelaria e pagou. Falou assim: olha, que esse homem fica aqui até ficar bom, eu estou te pagando para você hospedar este homem e eu vou voltar. Se tiver algum outro gasto, eu vou recompensar. Esse é o evangelho que eu acredito. Eu não saí de Minas Gerais, Igor, para falar de outro evangelho que não seja esse. O evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho para o qual eu fui chamado, não é o evangelho para enriquecer homens. Não é o evangelho de Cristo. Não que Cristo seja contra a riqueza. Cristo não é contra a riqueza. Mas o evangelho do Senhor é o evangelho em que nós nos importamos com o nosso semelhante e nós precisamos de gastar. A Bíblia nos chama de despenseiros de Deus. O Senhor é dono de tudo. Todos os meus recursos pertencem ao Senhor. Eu sou apenas despenseiro. Eu sou o cara que cuida da despensa. Mas a despensa pertence ao Senhor. Então,
todos os meus recursos. E quando eu falo de recurso, eu tô falando de recurso financeiro, eu tô falando de recurso intelectual. Se eu aprendi alguma coisa, eu tenho que colocar a serviço dos meus semelhantes. Esse é o verdadeiro evangelho. E o Espírito do Senhor, Igor, ele sofre quando ele vê que as pessoas, muitas pessoas, elas estão deturpando o evangelho de Cristo. E o evangelho que custou a vida do Messias de Deus, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia por causa de pecadores, as pessoas estão fazendo disso mercado. As pessoas estão usando o evangelho do Senhor para enriquecer, para dizer aqui existe salvação, mas você precisa comprar essa salvação. A salvação que vem do Senhor, ela vem de graça, cara. É esse o evangelho que eu acredito. Eu acredito no evangelho que diz que o Senhor Jesus foi ressuscitado dentre os mortos para que a sua semelhança eu também fosse ressuscitado. E pela graça eu sou salvo. É esse o evangelho que eu preciso pregar na ronda do consumidor, cara. Tu prega na igreja também, cara? Não, na presbiteriana a presbiteriana é uma igreja muito séria, ô Igor. E para você chegar a pregar, você tem que ter todo um preparo. O pastor, ele não vai passar o microfone para qualquer pessoa pregar. Uhum. Por quê? Porque a gente sabe que no meio do trigo existe o joio também. Então, se você não tem preparo para o que você vai falar, você pode, ao invés de gerar vida, você gerar morte. Então, a igreja que eu participo, se algum dia eu chegar a pregar... Eu já palestrei em eventos pequenos. Mas para chegar a pregar, eu teria que ter todo um preparo. E eu acho isso muito válido. Afinal, nós estamos falando de algo que não foi inaugurado por homens. Eu não posso perder essa oportunidade aqui do seu podcast. Eu vim pra cá, Igor, não pra fazer proselitismo religioso, absolutamente não, mas antes de sair, lá em Minas Gerais, eu reuni toda a equipe e nós estamos em oração. Isso aqui é uma oportunidade. Eu não posso pegar a oportunidade do seu podcast e usurpá-la e falar apenas de mim. Não posso. É uma plataforma que o Senhor concedeu e te deu essa plataforma. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu preciso falar isso. Ó, sim. Você pode falar o que você quiser, mas eu queria, assim, eu tô vendo que você fala do evangelho com muita emoção, vai? E putz, eu queria saber também o que foi que te fez gostar tanto de ser cristão, gostar tanto de Cristo, vai? Tu foi ensinado desde criança a tá aí? Ou aconteceu, tu teve uma experiência? Por quê? Mas você pode continuar falando o que você estava falando. Claro, não, é isso mesmo. Eu não acredito, Igor, em um evangelho herdado. Em uma salvação herdada. Assim, meu pai então logo eu sou. Não. Daí foi a pergunta do Igor, ele vai falar um pouco mais sobre a igreja, sobre Deus, mas sobre o caso, né? O que aconteceu aí, todo mundo sabe. Ele acabou, né? Então tá aí. O que me chamou muita atenção foi essa parte que ele falou que algumas pessoas Judas, acredito que seja uma forma indireta de atacar o seu ex-amigo, né? E aí falou também sobre cantada, né? Que aconteceu. Uma cantada, mas talvez, agora isso aqui eu não sei se foi uma forma direta que ele falou, que foi que a mulher contou, né? Contou, se sentiu desconfortável, contou pra ele, e aí foi que ele tirou o Breno Godoy. Será que um dia Breno Godoy vai ter a oportunidade de dar entrevista ao Flow Podcast? Será que ele aceitaria? Será que vamos ter aí um episódio extra, um episódio especial, né? Desse documentário que a gente fez sobre esse escândalo? Pois é, isso aí a gente vai só ficar na imaginação. Será que acabou? Eu acho que acabou. Vou ficando por aqui. Vou fazer um vídeo sobre o Carlos Santos, né? Foi preso ontem, né? Teve uma burocracia aí e tal. Vou trazer imagens inéditas dessa prisão e no próximo vídeo eu vou falar sobre ele, tá certo? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau e fui.